Bom, então, dando sequência à nossa leitura, nós chegamos até a página 63 do livro Os Parceiros Invisíveis. Novamente, se você não leu esse livro, não tem problema nenhum, continua aqui, você vai entender muita coisa sobre o que o livro se propõe, até mesmo para você decidir se você vai continuar lendo ele ou vai comprar ele para ler ou não, tá? Mas esse livro está sendo extremamente importante para a gente entender a dinâmica de um casal, entender a dinâmica de um relacionamento através de uma personalidade masculina, de uma personalidade feminina, com todas as problemáticas que envolvem, né, esse relacionamento. E aí, nesse ponto da página 63, nós chegamos num outro grande tema que tem a ver com o vídeo anterior, né? Esse problema aí do ânimos, da ânima, mas como isso se expressa no relacionamento. Então aqui nós vamos falar sobre os problemas de relacionamento especificamente. Se você não viu o vídeo anterior, antes de dar sequência aqui, volta lá e assiste e depois continua aqui comigo, tá bom? Olha só que interessante aqui, ele vai, claro, a todo momento frisando novamente os aspectos que nós já falamos. Então, eu até acho que o autor se torna um pouco repetitivo, mas talvez isso seja didático, realmente, para que a gente grave essas informações na mente e saiba reconhecendo no dia a dia, né? Talvez seja esse o foco dele mesmo. Então, aqui na página 63, ele vai falar muito sobre os problemas do ânimos. Então, agora com maior foco na mulher, né? No vídeo passado nós tivemos um foco maior aí na questão masculina. Olha só, essa questão do ânimos está relacionado com a racionalização de tudo, demais. Aquela mulher que racionaliza tudo que vai fazer, que pensa demais em tudo, que pesa muito, essa mulher provavelmente está dominada pelo ânimos. Por quê? Os sentimentos existem, mas os filhos não o recebem porque o ânimos os bloqueia. Ou seja, o ânimos os bloqueia. Bloqueia aqueles sentimentos que está existindo. Porque lembra, o ânimos está relacionado com o logos. E o logos é mente racional. Não é sentimento, não é coração, não é relacionamento, tá? E aí, um pouquinho mais para baixo, o autor vai escrever o seguinte: a mulher dominada pelo ânimos não fica longe da mulher martirizada. Olha que forte é isso. Quantas pessoas você conhece que são assim, que sofrem muito, que se doam muito pelos outros, aquela mulher guerreira que consegue tudo com muita luta, com muita disposição, se colocando muito, travando batalhas com o mundo. Essa mulher martirizada não precisava ser assim. Ela está assim porque está dominada pelo ânimos. E se está dominada pelo ânimos, significa que está vivendo a vida com o masculino ferido dentro de si e com o feminino frágil. Ou seja, o que a gente precisa fazer? Aquietar o yang e aumentar o yin, né? Estabelecer essa feminilidade, que aí a gente consegue diminuir um pouco essa questão aí, né, de ser muito mártir, assim, ai meu Deus, eu vou sofrer pelas pessoas. A gente não precisa disso, né? E aí ele vai falar que ele até deu o exemplo do Morro dos Ventos Uivantes, um clássico, eu sou apaixonada, acho que é bem interessante, vale a pena quem não leu conhecer essa obra. Mas na página 65, ele vai falar o seguinte: o ânimos negativo consegue detectar os mais importantes incidentes para acrescentar a sua interminável lista de pecados e de erros e, além de agir como perseguidor, apresenta-se também como um juiz. É como se a gente tivesse um juiz dentro da nossa cabeça dizendo: você não vai conseguir, isso daqui você não dá conta, você não é tão boa assim, queridinha, se coloca no teu lugar. Isso é ruim, né? Esse juízo o tempo todo. E aí, um pouquinho mais para baixo, ele até vai falar, né? O grande inquisitor, o comando supremo, o grande árbitro, porque é exatamente isso, assim. É como se fosse alguém o tempo todo nos julgando. Só que é esse aspecto interno, é a gente mesma. E aí, quando o ânimos ele dá uma opinião, esta é manifestada com um ar de grande autoridade. Olha só isso aqui, grande autoridade. Isso é ruim.
essa grande autoridade não perpassa pelo eros do relacionamento, da convivência, do bem-estar, da paz. Passa pela inquisição, pelo julgamento, né? O princípio feminino, que tende a unir e a sintetizar, é culturalmente desvalorizado, tanto por homens quanto por mulheres. Isso daqui a Emma Jung, ou seja, a esposa do Jung, está falando no livro Animus e Anima, que a gente vai ler também um pouquinho mais para frente. Olha só que interessante. Eu vou ler de novo. O princípio feminino que tende a unir e a sintetizar. Unir. É tudo in, né? O in, nutrição, união, agregar, introspecção. É culturalmente desvalorizado, tanto por homens quanto por mulheres. E às vezes essa mulher aqui, que está desvalorizando o seu próprio feminino, está dando voz e vez para esse ânimos julgador, inquisitor, está cultivando ele, está cultivando esse julgamento interno. Não é assim? E aí, aqui um pouquinho mais para baixo vai falar do homem novamente, que quando esse homem se acha possuído pelo mau humor, ou seja, pela ânima ferida, ele vai destilar um ar de veneno, de aborrecimento e assim por diante. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos um casal onde o homem ele tá fraco, ele tá frágil, ele tá aborrecido, ele tá depressivo, ele não se coloca, ele não é objetivo, e uma mulher inquisidora. Inquisitora. É, uma mulher que julga, uma mulher que toma frente de tudo, ou seja, um homem yin e uma mulher yang. Resumidamente, é isso. E aí, aqui ele também vai continuar seguindo na página 68, 69, mas na página 70, olha só que interessante. O estranho é, a briga poderia ser evitada se o homem quisesse dizer o que está sentindo e a mulher se dispusesse a dizer o que a está perturbando. A cura do yin, do yang. Olha só que interessante essa dinâmica. A briga, né? Ou seja, a desavença entre o casal. Poderia ser evitada se o homem dissesse o que está sentindo. Qual que é a cura da ânima? Falar o que sente, se expressar. E a mulher se dispusesse a dizer o que a está perturbando, não o que está sentindo, porque o sentimento é da natureza feminina, mas o que ela está pensando, se perturbando, não é da natureza feminina. Isso é o ânimos, que é da natureza masculina, que é como se fosse aquela bolinha dentro da parte yin, entende? E aí, quando a mulher diz o que está perturbando, pronto, tudo se alinha também. Essa é a dinâmica. Porque o sentir não é natural do homem. O pensar, sim. Então, se esse homem está sentindo muito, ele está despolarizado, ele está desequilibrado. Se essa mulher está pensando muito, ela está despolarizada, está desequilibrada. Dá para entender o que, que é sentimento, o que, que é pensamento, o que, que é eros, o que, que é logos, ânimos, ânima, yin e yang aqui? Isso tudo assim, desenhe isso, se precisar. Eu fiz isso no meu caderno das anotações desse livro. Separar as coisas. E aí a gente consegue entender que um homem desequilibrado, ele está sentindo mais do que pensando. E uma mulher desequilibrada, ela está pensando mais do que sentindo. Olha só isso, né? E claro que vocês entendem também quando eu falo que a mulher está pensando mais do que sentindo, não quer dizer que a gente não pensa, né? Mas está colocando o racional na frente do sentimento. Isso é um problema, porque isso não é natural do feminino. E aí, um pouquinho mais para frente, ele até dá o exemplo de como é que a gente poderia conversar sobre isso. A mulher poderia dizer algo mais ou menos assim: você parece estar preocupado com alguma coisa. Está zangado comigo? Olha só que interessante. Pedir para mim, você tá zangado comigo? Eu fiz alguma coisa? O que está acontecendo? Para que talvez aquele sentimento que está resgatando a ânima, tá deixando ele demoníaco, passivo-agressivo, aquela coisa toda, ele fala. E quando ele fala, ele traz o inconsciente para o consciente. E aí tudo se aquieta e ele fica um pouco melhor. E ao mesmo tempo, essa mulher também tem que lembrar: tudo bem,
Ele disse que não devo me importar com seu mau humor, portanto, não aceito culpa nem responsabilidade pelo que ele está sentindo. Ou seja, não é culpa nossa também, às vezes, né? Então, esse distanciamento desse homem que tá com a ânima ferida, que tá esse homem que está mais fraco no momento, é interessante também, para que a gente não pegue toda a culpa pra gente, né, desse relacionamento despolarizado. E é aquela coisa, nós estamos estudando o yin, nós estamos nesse plano yin não para mudar outra pessoa, mas para mudar a gente. E a outra pessoa vai mudando conforme a gente também vai mudando, né? Esse é o nosso foco. E aí, no último parágrafo da página 71, vale a pena a gente falar sobre isso. Olha só que interessante. Um homem que se defronta com o ânimos de uma mulher pode colaborar para o bem da situação mantendo-se frio, certo? Quando a mulher está naquele julgamento, está naquela racionalização, está naquela perturbação mental. Pode manter-se frio, respondendo de acordo com sua força masculina. Se a masculinidade de um homem é mais forte do que a do ânimos, geralmente ele consegue libertar a mulher da possessão. Olha isso, por que nós temos que ter um homem forte em casa? Por que isso? Porque é como se o nosso homem estivesse brigando com esse homem que está aqui dentro. Só que aquele lá tem que ser mais forte do que esse aqui. Porque aí a gente consegue relaxar um pouquinho mais e não racionalizar tanto, né? Pelo menos ele pode evitar cair nas malhas de uma mulher interior. E aí, como é que a gente lida com isso? Como é que ele vai lidar com isso? Pedindo: o que está aborrecendo você? Né? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. É como se falasse que o homem que tá fora, que tá com a gente, tem que ser mais forte do que o homem que vive dentro de nós. E é isso, né? A gente não pode ser mais homem do que o nosso homem. Ele tem que ser mais homem do que nós. E é isso, mas hoje tá na moda falar aquilo, né? Eu sou mais macho que muito homem. Não deveria ser assim. Não é isso que a gente precisa. E aí, olha só que interessante, aqui na página 75, o que está escrito: um homem possuído pela ânima, com um ego fraco e uma figura da ânima fortemente semelhante a uma bruxa, com bastante probabilidade e inconscientemente, irá escolher uma mulher dirigida por um ânimos dominador. Aqui a gente acaba com o livro. Aqui, assim, não precisaria de mais nada. O que é isso? Um homem fraco escolhe uma mulher forte. Um homem regido pelo yin vai escolher uma mulher yang. Uma mulher yang vai escolher um homem yin. Porque é para equilibrar. O equilíbrio ele sempre acontece. Olha só que interessante. Um homem com a ânima forte, semelhante a uma bruxa, com bastante probabilidade inconscientemente irá escolher uma mulher com um ânimos dominador. Inversão total das polaridades no relacionamento. Me diga que isso aqui não fala de questão de relacionamento, questão de homem e mulher. Como é que alguém olha para isso aqui, que é uma questão psicológica, e diz que isso daí é só machismo? Vocês estão entendendo como é um equilíbrio que acontece? E ele vai acontecer, independente se a gente acredita ou não. Porque ele acontece inconscientemente, sem a gente pensar, sem a gente racionalizar. Isso aqui é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Olha só, para finalizar, na prática, isso significa que a mulher da sua escolha representa a sua própria tarefa do que você não conseguiu compreender. A mesma coisa poderia ser dita da escolha que todo homem e uma mulher faz do seu parceiro na vida, o que nós acabamos de falar. De certa maneira, o parceiro representa algo que necessitamos entender a respeito de nós mesmos. Olha que interessantíssimo isso. E aí tem mais uma parte, não vou achar agora porque eu não deixei anotado. Eu vou ter que falar num próximo vídeo. Isso aí, vou ter que falar num próximo. Onde a gente mais uma vez consegue ver que essa força ela vai ser equilibrada. Que a questão do yin vai se equilibrar com o yang. O tempo todo a gente está vendo isso aqui.
No primeiro vídeo, no segundo vídeo, no terceiro vídeo, no quarto vídeo, no livro inteiro nós vimos isso. Então aqui a gente começa a ter subsídio para entender que essa questão ela vai existir, porque é para além de uma questão de achismo, para além de uma questão de eu vejo na minha casa e por isso é assim. É psicologia. Isso aqui é um livro de psicologia. E está falando isso para nós. Esse equilíbrio constante do yin com o yang, do ânimos com a ânima. Não é muito maravilhoso isso? Enfim, finalizamos mais um vídeo aqui, que eu não quero que fique muito longo, senão vocês vão cansar de mim, mas eu vejo você no próximo vídeo daqui a pouquinho. Um beijo, até!